Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá. Boa noite. Ei, Bárbara. Tudo jóia com Tudo bom você? com você? Graças a Deus, tudo bem. Obrigado aí Eu que pelo agradeço seu o aceite. convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo super legal. Só uma dúvida. É É Kiné Kiné. ou Kinect? Eu fiquei na dúvida na hora É da metido pronúncia. mesmo, é Ah, Kiné. então acertei. Ô, Bárbara, eu estava contando pro pessoal aqui a respeito desse evento que está indo para a segunda edição, né? Ano passado, eu costumo dizer que feito é melhor que perfeito. Então, no meio daquele caos, nós fizemos o primeiro simpósio envolvendo o Grupo Nefroclínicas e o Grupo Mais 60, sob as auspícios aí do Mais 60 Saber e da Nefro Academy. E eu tenho certeza que esse ano, com o presencial, vai ser muito mais legal. O olho no olho, aquela coisa de trocar experiência, dia 30 de abril. Um bocado de gente já se inscreveu. Quem quiser participar, ou no link da bio da Nefro Academy, ou da Mais 60 Saber, para fazer a inscrição. A gente tem mais uma semana de primeiro lote aí, com preço mais baixo, já inclui o almoço. A gente quer realmente as pessoas juntas ali, A trocando gente está morrendo de experiência. saudade, né, de O que você está encontrar esperando desse pessoalmente, né? evento? Não. O ano passado eu Não, você está participei e doido. achei assim, participei como palestrante, participei como ouvinte, achei muito bom. Mas a gente sente muita falta, né, de encontrar e de conhecer as pessoas Não. pessoalmente. Eu sou um cara que costuma olhar sempre metade cheia do copo. E eu acho que, no caso da pandemia, o online ele veio não para substituir, ele veio para agregar e trazer mais valor. Mas ele não substitui de modo algum o tete a tete, o olho no olho. Então, eu falo que a gente conseguiu fazer alguns eventos pela Nefro Academy presenciais ano passado e esse ano, felizmente, nosso roadmap todo aí basicamente previsto para ser presencial. Estou vendo aqui presidente da Sociedade Mineira de Nefro, doutor Renato Medeiros, grande amigo lá de Ponte Nova, e também a sociedade está voltando a se reencontrar 13 e 14 de maio. Nós vamos lá para Tiradentes, vamos fazer um encontro, o Nefro Advanced lá da Sociedade Mineira de Nefrologia. Então, as sociedades, os grupos aí que valorizam a educação estão realmente se reencontrando. Para a Sociedade Mineira, basta ir lá no smn.org.br para o Nefrogeriatria ou na link da bio do Mais 60 Saber ou da Nefro Academy. Ô, Bárbara, deixa eu começar o nosso bate-papo aqui te perguntando um negócio que eu sou muito curioso para saber qual que é o seu background. De onde que você veio, qual que é a sua formação até você chegar especificamente na Eu geriatria? formei lá na UFMG, em medicina, e aí eu fiz clínica médica na Santa Casa. Depois eu fiz uma especialização em clínica da dor, que eu percebia que era uma, né, dor crônica, é muito frequente nos pacientes e eu queria saber lidar com isso. Então eu fiz a especialização de clínica da dor lá também no Hospital das Clínicas e tinha muito já de paliativo, assim, cuidado paliativo tá em todo lugar, né, assim, se a gente for, né, olhar com os olhos de paliativista, né, e depois eu fiz geriatria lá no Hospital das Clínicas também. E aí já fiz vários cursos de cuidado paliativo, porque é um tema que eu gosto muito e que eu acho que geriatra não tem como fugir, né? A gente tem, se a gente quiser cuidar bem dos nossos pacientes, a gente tem que saber cuidado paliativo. E por que a geriatria? Porque você acabou fazendo a clínica da dor e dali você percebeu esse gosto aí pelos Pois idosos? Como é é, que foi na isso? verdade eu já fiz clínica da dor pensando já em me agregar para geriatria. Eu quis dar foi um pouco de férias, assim, um pouquinho, sabe? Para eu trabalhar um pouco e tudo. Legal. Mas foi um desejo que surgiu na clínica médica, né? Que a gente vê de tudo um pouquinho, e aí eu dei a sorte de ter um preceptor, que era o doutor Estevão, lá da Mais 60, e aí eu
É um cara bem mais velho que eu, tá? Ele formou comigo, mas E ele é aí bem mais eu velho que eu. me reconheci, assim, eu já tinha tido experiência de cuidado paliativo em familiar próximo, com meu pai, né? E eu não conseguia ver, ver o que tinha sido, o que tinha acontecido comigo e o que tinha sido feito com meu pai, que eu achei que foi né, um cuidado assim muito diferenciado. Eu não estava conseguindo encontrar isso na clínica de uma forma geral. E aí eu decidi fazer geriatria quando eu tive esse encontro, aí a sorte desse encontro. É engraçado, Bárbara. Eu, assim, tem alguns temas que cada vez eu estudo mais. Esses que remetem a cuidados, de modo geral, tanto da base, né? Alimentação, atividade física, sono, que de uma certa maneira a gente, por vezes, acredita que é algo intuitivo, né? Ah, não, isso eu já sei. Eu sei que eu preciso dormir tantas horas, eu sei que atividade física eu tenho que fazer tanto tempo por semana, ou que eu tenho que comer isso ou aquilo. Só que tem toda uma ciência por trás disso e que definitivamente muda o jogo. E eu acho que o paliativismo me lembra muito disso, e eu me deparei com o paliativismo Uhum. por causa da Choosing Wisely. É uma iniciativa americana que chegou no Brasil em 2015 e que eu acabei capitaneando dentro da Sociedade Brasileira de Nefro. E para quem não conhece a Choosing Wisely, ela em última análise, ela faz muito mais do que isso, mas dentro da sociedade, ela promove um debate e gera algumas recomendações, normalmente 5 recomendações sobre o que não fazer, sobre o que evitar. Então, é uma autocrítica que a gente acaba fazendo e isso me levou para dentro do departamento de paliativismo da Sociedade Brasileira. E ali eu pude conhecer paliativistas, pessoas que tinham vasta experiência com o tema. E aí que eu comecei a entender um pouquinho. Hoje eu falo que eu talvez ande meio tremulando, mas eu já tenho alguma noção do tema. E eu queria que você contasse para o pessoal o que de fato é o paliativismo, porque muita gente remete isso a cuidados de fim de vida. E como você bem colocou já no início da live, é algo que transcende, é algo que é muito mais amplo. Se está presente na geriatria, se está presente na nefra, eu acho que isso tem que estar Você presente o falou uma tempo coisa inteiro. interessante, né? Que a gente às vezes acha que o cuidado é intuitivo. E isso é muito perigoso, porque o cuidado paliativo tem muita ciência, assim como, né, praticamente tudo na medicina. A gente tem muito estudo e tem muita gente que acha que é porque é cuidado paliativo, vamos tentar, se der certo, deu. E não é bem assim, né? Tem muita técnica para tudo, inclusive para comunicação. Então, tanto para deixar a gente mais seguro, né? Tem gente que tem insegurança de lidar com o paciente grave, não sabe conversar com a família, né? Isso a gente resolve estudando, porque tem técnica para tudo isso. Então é importante falar isso, que apesar da gente estar aqui falando que o cuidado paliativo tem que estar presente, né, na formação de todos os médicos que cuidam de doentes, né, de doenças crônicas em geral, ele tem que ser estudado, né, não pode ser de qualquer maneira. Sobre o cuidado paliativo, então, a OMS coloca, né, que o cuidado paliativo é uma assistência que tem que ser prestada por uma equipe multidisciplinar para melhoria de qualidade de vida do paciente e seus familiares. Então, é um contexto que a gente vai englobar todo ali, o contexto do paciente mesmo, né? Não adianta, às vezes, só cuidar do paciente não resolve, a gente precisa cuidar dos familiares também. Diante de qualquer doença ameaçadora da vida. Né? A gente tem que promover prevenção e alívio de sofrimento com identificação precoce, avaliação impecável e proposição de tratamento. Então, qualquer doença que ameace a vida é passível de ter um cuidado paliativo, né? Não necessariamente no fim de vida exatamente. Então, a gente tem aqueles gráficos que mostram que o cuidado paliativo, a abordagem paliativa, né, ela tem que começar junto com a abordagem curativa. E a partir do momento que a doença vai progredindo, a abordagem curativa vai diminuindo e a abordagem paliativa vai aumentando. E a abordagem paliativa, ela continua inclusive após o falecimento do paciente, né? Com o cuidado do familiar e de toda aquela estrutura que se formou. Então, assim, um cuidado paliativo bem feito, ele começa bem antes, porque a gente tem que antecipar os problemas, né? A gente tem que controlar sintoma do paciente o tempo inteiro da doença dele, não só no final.
né? E criar esse vínculo, entender a cultura do paciente, os valores dele, a gente precisa de tempo, precisa de vínculo, né? Quando a gente é chamado assim no final, a gente não consegue fazer bem feito, né? O que a gente quer fazer. Bárbara, eu acho que a geriatria ela faz isso, ela está na frente da maioria das especialidades no que tange ao paliativismo. E eu gosto muito, eu acabo me comunicando muito com rede social e tal, e eu costumo dizer que o tema que eu navego muito é a saúde baseada em evidência, que parece ser algo frio, mas eu costumo dizer o seguinte, ó, isso é uma ferramenta para fazer duas coisas na vida do seu Zé, que é o meu personagem imaginário, é o meu paciente do dia a dia. O seu Zé, ele quer duas coisas, ele pode até não saber disso, ou não conseguir expressar, mas ele quer viver mais e viver melhor. Uhum. Não necessariamente nessa ordem. E às vezes a gente coloca o viver mais como algo exclusivo na vida do seu Zé. E não é isso necessariamente que vai tornar a vida daquela pessoa algo que para ela vale a pena ser vivido. E uma outra coisa que você comentou é, paliativismo hoje me remete muito à palavra sofrimento, a mitigar sofrimento. E sofrimento tem uma relação muito com causa física, né? Então o paliativismo remete à dor. E eu aprendi com paliativistas que o sofrimento físico, ele é uma urgência em paliativismo. Como é que você tem o sofrimento emocional, você tem o sofrimento social, que é da família que está envolvida, que eventualmente às vezes é até pior do que do sujeito que está, no caso, sofrimento espiritual. Como é que você trabalha isso no seu dia a dia, principalmente considerando que a enorme maioria das pessoas tem um tempo escasso na relação É one-to-one por com o isso que seu a MS paciente? coloca, né, que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Eu acho que só com uma equipe que a gente consegue oferecer esse cuidado que o paciente em cuidado paliativo merece e precisa, né? Porque o paciente em cuidado paliativo, ele não tem tempo a perder. Então, tudo é urgência. A gente tem que resolver o sofrimento dele, seja ele qual for, com urgência, porque ele não tem tempo a perder. E isso a gente não consegue fazer sozinho, ninguém tem braço para isso, né? Então, eu acho que o principal é ter uma equipe multidisciplinar com esse olhar, né? Com esse olhar de priorizar o paciente, de priorizar os valores do paciente. Eu vejo muito, né, nos hospitais e na vida, né, assim, que todo mundo acha, né, muita gente acha que sabe fazer cuidado paliativo, que é muito fácil, né? E aí a gente vê um perfil que parece, eu brincava lá na Santa Casa, que parecia que quando a gente falava que o paciente estava em cuidado paliativos, todas as equipes colocavam a mão pro alto e falavam assim, tô de altas, e ninguém faz mais nada. E é exatamente o contrário, né? Esse paciente, ele não tem tempo a perder, tudo é urgência. E não é porque é cuidado paliativo que a gente não vai fazer um procedimento, que a gente não vai transfundir, que a gente não vai, às vezes, até fazer diálise, né? Tudo é individualizado de acordo com o contexto do paciente, com os valores do paciente, com o que é importante para ele e o que vai trazer alívio, né? Então, é justamente o contrário, né? O paciente em cuidado paliativo tem que ter uma equipe presente, tem que ter uma equipe coesa, tem que ter uma equipe falando a mesma língua e principalmente isso, falando a mesma língua, porque as definições, né, do tratamento, se a equipe não tiver coerente, não tiver falando, né, da mesma forma, o paciente e a família vai ficar insegura e aí a comunicação vai por água abaixo. Você falou de uma coisa que me remeteu a algo, um conceito extremamente importante, mas eventualmente pouco conhecido até pelos profissionais de saúde, que é o conceito da medicina baseada em evidência, do tripé que forma a medicina baseada em evidência, né? Muita gente acha que medicina baseada em evidência é feito basicamente de artigo, de evidência científica. Isso é só um dos tripés. Entender o quanto você confia numa evidência, o quanto ela impacta e como você vai aplicar no seu Zé é uma coisa. Mas a experiência clínica e a individualização que você colocou, ou seja, os valores e as preferências daquele indivíduo e de sua família, por vezes são relegados em detrimento de uma evidência. Isso não é fazer medicina baseada em evidência da forma como ela foi descrita. E com esse pano de fundo, uma das coisas que eu acabo usando muito no meu dia a dia, que eu aprendi também dentro do paliativismo, foi a questão da escuta ativa, né, de realmente parar. Inclusive, tem gestos para isso, né?
vai um pouco para frente, coloca a caneta na mesa, realmente se coloca ali, eu sou um cara que gosta de meditação, vive aquele momento único e escuta o que aquela pessoa tem a te dizer. Você acha que isso pode ser ensinado ou Eu isso é acho algo que é intuitivo? ensinado e é treinado. E assim, a gente tem técnica para isso, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é ensinado e é treinado e basta o profissional querer, né? Mas é importante também a gente entender que isso tem que ser feito em todo encontro com o paciente. Eu acho que às vezes a gente fica postergando muito essa escuta, essas conversas mais difíceis, e às vezes elas são feitas em momentos muito críticos, momentos que a gente não tem esse tempo, né, esse momento assim que a gente tem todo o tempo do mundo, tem um ambiente preparado para isso. Então a gente precisa prever, né, as complicações que o nosso paciente pode ter e antecipando isso e conhecer muito bem o nosso paciente. Tem um caso do Mortais que eu gosto muito de citar, que é uma enfermeira que ela era paliativista, assim, tinha todo esse olhar, e aí o pai dela teve um problema, eu não lembro exatamente o que era. Eu sei que ele tinha um problema de coluna e que eles estavam na dúvida se ele se submetia a um procedimento que ele poderia ficar assim tetraplégico. E aí ela falou assim: não faz sentido para o meu pai continuar a vida se ele for tetraplégico. Não faz o menor sentido para ele. Nós não vamos fazer esse procedimento, deixa a doença correr e tal. E aí ela definiu isso, estava indo embora para casa e ela parou e pensou assim: gente, eu não perguntei para o meu pai o que que ele acha. Aí ela voltou e perguntou para ele. Aí ele falou assim: não, filha, se eu puder tomar sorvete e assistir televisão, a vida para mim faz sentido. E aí ele fez a cirurgia. Então, assim, é importante a gente lembrar que o conceito de qualidade de vida, ela é para o paciente, para a família dele. A gente não pode colocar o Perfeito. nosso conceito em outra pessoa. E a gente faz isso o tempo todo, porque isso é um conceito que para a gente é muito óbvio, né? Então a gente, nossa, não é possível que a pessoa, né, fica satisfeita de só tomar sorvete assistindo televisão, mas para ele faz sentido, né? E lembrar também que isso muda ao longo da vida e ao longo das circunstâncias. Então, às vezes, tem paciente que fala assim: olha, se eu tiver uma doença neurodegenerativa, eu não quero viver e tudo. E às vezes a doença vai evoluindo e ele vai se adaptando e vai encontrando prazeres em outras coisas e isso vai mudando. Então, lembrar que essa conversa de diretiva antecipada e tudo, ela pode ser, né, ela tem que ser reconversada, o paciente tem que ter oportunidade de ir mudando, né, a opinião, né, porque isso deixa também o paciente mais tranquilo de saber que ele não está assinando né, um atestado, qualquer coisa ali, que ele não pode mais voltar atrás. Né? E essa construção dessa relação com o paciente, ela demanda tempo. Então, quanto antes a gente vai construindo isso, eu acho que melhor, né? Mais assertivo a gente vai ser quando precisar. Você está dentro aí há muito tempo da Mais 60, né? E eu sou amigo pessoal da turma aí, do Fernando, do Geraldo, Estevão e o Fernando formaram comigo, então são amigos de longa data. E eu vejo que os pilares, tanto da Nefroclínicas quanto da Mais 60, está em cima da medicina baseada em valor, que é algo que é muito propagandeado atualmente, mas a gente vê ser pouco colocado em prática. E para quem trabalha com medicina baseada em valor, entende que é difícil mesmo. Não é fácil mudar, eventualmente, até um mindset de tratar a doença, porque a gente é ensinado a tratar a doença, a gente não é ensinado a tratar a gente o tempo inteiro a gente está correndo atrás do rabo. E quando eu sentei com o Fernando para a gente desenhar o simpósio que a gente vai fazer no dia 30 de abril da nefrogeriatria, a gente conseguiu falar: ó, vamos dar destaque para isso, estamos trazendo o Clemente Nóbrega lá do Rio para falar a respeito do tema, vamos ter um vasto tempo para estar conversando a respeito, porque eu acho que essa troca de experiência acaba, em última análise, ajudando a quem está lá na ponta, que eventualmente quer tomar Exatamente. sorvete e ver televisão. Eu acho que seu exemplo, e exemplo é um negócio que realmente traz vida para algo que às vezes parece meio etéreo, né? Então, esse seu exemplo é assim, extremamente apropriado, principalmente pelo que você falou, né? Uma pessoa que estava ali no meio, uma pessoa que, em tese,
entendia de paliativismo e que demorou a ficha virar, mostrando que, por mais óbvio que às vezes pareça, nem sempre o é nessa loucura do dia a dia. E você citou a questão da diretriz antecipada. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como é que isso acontece na prática clínica? Como é que nós, como médicos, profissionais da área de saúde, podemos ajudar os nossos clientes, seja ele um idoso que está demenciando, seja um renal crônico, frágil, que por acaso está ali perto de fazer diálise? Como é que a gente oferece isso para o Eu acho que paciente, primeiro a para gente sua tem que fazer família? a nossa, né? Porque a gente não. Porque assim, já é difícil fazer a diretiva antecipada sem estar doente. Então, quando a gente faz, a gente sente um pouquinho o que o paciente sente quando ele está ali fazendo. Então, eu acho que todo mundo tem que ter, independente de estar doente ou não. E isso eu acho que é um ponto crucial, assim. A gente não espera o paciente estar doente, estar crítico, para a gente pensar na diretiva antecipada. Então, esse é o mundo ideal. A gente consegue fazer isso? Não, é difícil. Difícil, porque a gente é de uma cultura em que a gente não fala de morte, falar de morte dá azar, morte é vista como o oposto da vida, quando na verdade ela faz parte da vida, né? Então é difícil inserir esse tema e, né, a gente tem, ainda mais na geriatria, um tanto de outras coisas para abordar na consulta. Mas o ideal seria isso, né? Que a gente conversasse com os pacientes antes do adoecimento, porque a gente consegue pensar com calma, com tranquilidade, o que é importante para a gente. A gente tem que aproveitar os ganchos, né? Então, assim, a gente vê um cavalo selado correndo, a gente precisa pular. Então, às vezes a gente aproveita alguns ganchos, né? Às vezes o paciente começa a falar que tá com medo, e aí a gente pergunta, né? Tô pensando muito na morte, a gente pergunta por quê. A maioria das vezes eles falam, eu tenho medo de sofrer, e aí a gente vai entrando nesse caminho e vai perguntando para o paciente o que é importante para ele, o que não é, né, num momento desse, colocar, né, falar que a gente pode ser a pessoa que vai garantir que aquilo que ela está nos passando realmente aconteça, né? E aí a gente registra em prontuário e de preferência fala com o familiar. Não precisa necessariamente registrar em cartório. A gente tem alguns modelos, tem o testamento vital da Luciana Dadalto, que é um ótimo modelo para a gente fazer o nosso e para a gente saber mais ou menos como ofertar isso para o paciente. Mas eu acho que tudo depende muito de contexto, né? Assim, tem paciente que vai, né, colocar coisa que não vai estar lá no modelo, né? Nossa, eu quero, se eu não puder falar, se eu não puder fazer nada, pelo amor de Deus, pinta meu cabelo. Isso tem que estar lá, né? Isso é um valor para o paciente. A gente não pode esquecer do que é importante para ela, Fato. entendeu? Mas a gente tem esses modelos. O testamento vital da Luciana Dadalto, eu acho que é um bom modelo para a gente fazer o nosso. Eu acho que é importante a gente fazer o nosso, né? Comunicar alguém da família, olha, eu fiz, lê aqui, é isso aqui que é importante para mim. E aí a gente vai ter mais facilidade de oferecer para os nossos pacientes. Ô, Bárbara, você comentou já algumas vezes aí a respeito da família, né? E eu acho que eu vou colocar essa pessoa, mas leia-se a família inteira, esse coadjuvante que aparece ali, por vezes toma papel protagonista, inclusive eventualmente querendo ser mais protagonista, por uma questão egoísta, é tanto amor muitas vezes que a pessoa quer definir pelo indivíduo que está ali. Como é que você lida com isso? Até porque, assim como nós temos muitos idosos frágeis, no nosso caso, muitos renais crônicos, vocês com incapacidades múltiplas, motoras, demenciais, como é que você lida com essa situação, com aquela família, desde aquela família mais nihilista, de deixa a vida me levar, até aquela que quer de tudo Primeiro, a eu todo acho que a custo? gente tem que olhar para esse familiar com empatia, porque na verdade ele está sofrendo, né? Então, isso é uma forma da gente não levar para o lado pessoal, não responder com raiva, porque a gente é ali a linha de frente. Muitas vezes a gente, né, vai ser a pessoa que vai levar, né, muito essa reatividade do familiar que está, na verdade, sofrendo. Então, acho que quando a gente enxerga isso, a gente lida melhor. E eu acho que é importante, assim,
conflito familiar é a regra, né? Não é a exceção. Então a gente precisa saber disso para a gente já ir preparado. Então, das primeiras orientações é a gente se preparar. Então, assim, comunicação, a gente precisa estudar, a gente precisa preparar o momento para aquela comunicação, né? Às vezes não é um momento, são vários, né? Reunião familiar, né? Quando possível, para a gente ir construindo junto esses conceitos. E para a gente poder entender também por que, que aquele familiar tem aquela opinião, por que, que ele está falando aquilo, né? Geralmente a gente consegue ir por esse lado. Mas eu acho que é principalmente por aí, assim, acolher esse familiar também, porque geralmente ele está precisando ser acolhido. E quando a gente constrói, assim, no paciente com demência, eu costumo construir uma historinha com a família. Eu falo assim, olha, lembra como é que era o seu José há 10 anos atrás? Ele fazia isso e isso, aí ele começou a esquecer, aí ele começou a ter dificuldade para andar, aí ele começou a ter dificuldade para engolir, aí agora ele já nem come sozinho, agora ele está só acamado, tipo, ele não vai melhorar mais. Então a gente vai relembrando toda a evolução da doença e a família geralmente vai enxergando, né? E aí, às vezes, costuma dar certo. Mas esses são os casos, né? Os casos difíceis são difíceis para todo mundo. E aí eu acho que é onde entra o especialista, né? Então eu acho que o pensamento do especialista, né, em cuidado paliativo é um pouco parecido com o da geriatria. Se a gente pensar no envelhecimento populacional, é impossível a gente querer que todo idoso tenha um geriatra, né? A gente não tem geriatra para todos os idosos. Então a gente precisa que o conhecimento da geriatria seja difundido para os especialistas se empoderarem e saberem cuidar bem dos seus pacientes idosos. E aí o geriatra fica com aqueles pacientes mais frágeis, mais complexos, né? Que realmente o cuidado geriátrico vai fazer muita diferença. Eu acho que o cuidado paliativo é bem parecido. A gente não pode querer que todo paciente com doença ameaçadora da vida tenha uma equipe de cuidado paliativo. Infelizmente, né? Seria o mundo perfeito, mas não vai ser assim. Então a gente precisa que esse conhecimento esteja na faculdade, esteja nas residências, com todos os especialistas, né? E que o paliativista fique com os casos mais complexos, né? De conflito familiar importante, quando a gente vai avaliar sedação paliativa, extubação paliativa, sintoma de difícil controle, que aí eu acho que já são questões muito específicas e aí a gente precisa de um especialista. Mas, no geral, eu acho que a gente precisa ter esse conhecimento em todas as especialidades. Quando eu dou aula de comunicação de má notícia, eu gosto de falar com os alunos, falar assim, gente, o que é uma má notícia? Porque para um oncologista, né, pode ser que o paciente tenha uma metástase, não tem, né, não tem perspectiva de cura. Mas para um ortopedista, pode ser que um atleta não vai competir. Então, assim, a má notícia, ela depende muito da pessoa que está recebendo a notícia. Então, estudar, né, comunicação tem que ser para todo mundo, não pode ser só para quem lida com doença grave, com paciente, né, crônico. Eu acho que tem que ser para todo mundo. E eu vou te falar que isso que você comentou faz muito sentido a gente dividir e fazer cada vez mais simpósios multidisciplinares com várias especialidades, justamente por isso, essa transmissão de conhecimento, porque você vai ter o idoso renal crônico que, eventualmente, ele precisa muito mais do geriatra do que do nefrologista. Você vai ter o oposto também. Agora, o fato dele estar mais dependente de um ou de outro não exclui os potenciais benefícios que aquela especialidade mais relacionada a determinada tipo de intervenção, seja ela mais incisiva ou menos, que isso faça diferença na vida da pessoa. Então, acho que vai ser muito legal. A gente vai ter uma mesa, né, no nosso simpósio de nefrogeriatria. Você vai estar lá conosco falando a respeito dos cuidados paliativos, visão do geriatra, visão do nefrologista, várias situações mais difíceis. Então, quem quiser, link da bio aí da Nefro Academy ou da Mais 60 Saber. Deixa eu te perguntar, a doutora Luciana Cerqueira está com uma pergunta aqui que ainda bem que eu estou fazendo a pergunta, porque não é fácil. Como saber se o paciente está escolhendo o que realmente gostaria ou se está sob influência do diagnóstico da doença e seu prognóstico? Eu acho que, assim, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas eu acho que isso
a gente vai determinar com uma boa relação médico-paciente, né? Então, assim, a gente precisa conhecer bem nosso paciente, o contexto que ele está inserido. A gente tem que pensar que né, quando a gente dá a informação para o paciente, ele tem um tempo para absorver aquela informação. Então, essa comunicação, ela vai ir e vir várias vezes. Então, é comum a gente escutar assim, não é possível, esse paciente está negando, a gente já falou com ele o diagnóstico. Não é, porque esse é o processo, né? Aquele processo de negação, raiva e tudo, ele não é linear, ele é assim, né? O paciente vai e volta naquilo o tempo todo. Então, eu acho que é isso, é com o tempo, com essa construção, com essa relação médico-paciente. E por isso que eu estou enfatizando muito isso, porque a gente precisa prever isso. Eu acho que isso é a coisa mais importante, é a mensagem que eu queria passar hoje. A gente precisa conversar com os nossos pacientes antes. Assim, via de regra, quando a gente deixa para depois, dá errado. E assim, não tem coisa pior do que no momento de uma intercorrência a gente chamar um familiar para conversar sobre isso. Assim, é uma maldade para a pessoa que está sofrendo ou até mesmo para o paciente, né? A gente assim, não tem que decidir agora, tem que decidir agora, né? Isso, poxa, é uma frustração para quem trabalha com cuidado paliativo, né? Imagina, você está lá com o seu paciente há 10 anos e aí ele intercorre e aí no hospital, com o plantonista, é que ele vai ter essa conversa, sendo que ele está há 10 anos no seu consultório. Então, assim, quem conhece o paciente é você, isso tem que estar determinado antes. E a gente vê que quando a gente tem uma boa relação, que isso é conversado antes, a família já chega numa intercorrência muito empoderada, ela já chega falando e as coisas correm de uma forma muito tranquila. E outra coisa que eu queria falar também, que assim, a decisão do cuidado paliativo, né, a decisão de até onde a gente vai, quais procedimentos a gente vai fazer, não é do paciente nem da família, né, é uma decisão técnica, né, a gente conversa com a família, né, conversa e decide junto, mas é uma decisão técnica. A mesma coisa da gente estar num avião, o avião está caindo e o piloto chega lá e fala assim, gente, o que vocês querem que faça? A gente não sabe, né? A gente está confiando em quem está pilotando. Então, a gente precisa dar a opinião técnica e passar prós e contras, conversar com a família e falar assim, olha, a nossa opinião como equipe é essa e essa. Porque a gente jogar essa decisão para a família e para o paciente é maldade, né? Eles não têm esse conhecimento técnico. E isso eu vejo que é um erro, né? Essa decisão aí compartilhada é muito confundida. Não pode ser dessa forma. E a gente vê isso com certa frequência, né? O paciente parou no CTI, o plantonista liga para a família e aí, quer que entuba, quer que reanime? Assim, não faz o menor sentido, né? A família fica desesperada e no desespero vai falar, faço tudo porque eu não quero carregar essa culpa. E tem razão, né? Não é assim. Então eu acho que tudo é uma construção. A Luciana está colocando aqui se as decisões não são de influência emocional. Luciana tem um livro que eu gosto muito que chama Fast and Slow, né, o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que diz que as nossas decisões, elas normalmente elas têm essa situação dicotômica do emocional, que ele chama, vou chamar aqui de uma maneira muito simplista, é o sistema 1, que é aquela coisa mais emocional, que você toma, é aquela coisa, eu nunca conversei, como a Bárbara colocou, nunca conversei a respeito de diálise, e de repente eu chego para o seu Zé e falo assim, não, vamos sair daqui que você vai ter que fazer diálise. Ali, a emoção provavelmente vai sobrepujar a razão. O sistema 2, que é mais a razão, ele demanda tempo, ele demanda sedimentação. E aí eu concordo 100% com você, Bárbara. Isso tem que ser construído e de forma ativa. A gente precisa mencionar isso durante as consultas. Eu vejo muito sentido. A gente tem um programa de acompanhamento da doença renal crônica lá. E para mim, muitas das vezes, o grande papel não é ser modificador da doença em algumas análises, não é entrar com mais um remédio, nada, é preparar aquela pessoa bem, e preparar bem não é só fazer uma fístula ou colocar um catéter de Tencoff, é eventualmente preparar aquela pessoa emocionalmente para diálise, porque eu canso de escutar, eu nunca vou fazer isso. Mas a hora que você vai trabalhando e vai mostrando, olha, eu não estou te colocando em diálise porque para ser um fardo na sua vida. Eu estou te indicando isso aqui porque eu acho que para você vai ser melhor do que ficar sem. Na hora que você vai esclarecendo e tirando, eu gosto muito de usar analogia,
uma que eu uso muito, podem copiar, não tem o menor problema, eu falo com a pessoa, imagina que a gente está subindo uma montanha, só que eu estou na sua frente. E eu chego no cume e eu vejo o que tem do outro lado. Você não está vendo. Você vai ter que acreditar em mim, eu te dizer o que tem do outro lado. Eu posso estar vendo meio nebuloso, mas eu estou vendo muito melhor do que você. Porque eu tenho um astro a respeito daquilo. Essa é a nossa obrigação, eu diria, muitas vezes. Eu atendi hoje um paciente em conjunto da Nefroclínicas, que acompanha comigo lá e acompanha na Mais 60 com o Fernando, um senhor de 92 anos. E aí eu estava conversando com um nefrologista, o Highlander, que foi meu residente e tal. Falei, cara, é engraçado, eu já me frustrei muito por não fazer nada para essas pessoas. Mas lá eu meio que quase que olho aquilo. Hoje eu falo que eu me sinto super feliz por ele estar comigo e eu não deixar ninguém fazer isso com ele. Eu estar protegendo aquela pessoa de um overtreatment, que é algo que por vezes é a famosa, minha mãe gostava de dizer muito, né? De boa intenção o inferno tá cheio. Então, definitivamente a emoção está ali no meio e cabe a nós ter o domínio de ferramentas como a comunicação de más notícias para tentar tirar esses atritos da comunicação. A Ivana está perguntando aqui como fazer a inscrição no simpósio. Ivana, basta você clicar no link da bio do perfil ou da Nefro Academy ou da Mais 60 Saber, você vai cair numa página basicamente para a gente ter uma maneira de contactar com vocês caso a gente tenha alguma novidade a respeito dos eventos. Depois você já cai na página que faz a inscrição. E até terça-feira que vem, a gente está no primeiro lote, um lote com preço bem acessível, principalmente porque inclui um almoço legal lá, vai ser no Espaço Vista, fica ali atrás do Buffet Catarina, um pouquinho para baixo do Buffet Catarina, um lugar muito bonito, muito legal, tenho certeza que vai ser um dia incrível lá, dia 30 de abril. Desculpa te cortar. Não, eu ia comentar, porque essa sensação de não fazer nada, eu acho que é muito aflitiva, né? Mas é um pensamento totalmente distorcido. Eu acho que a gente precisa trabalhar isso na nossa formação, porque a gente vira médico para curar, né? E quando a gente não consegue curar, a gente fica frustrado e acha que a gente não está fazendo nada. Engraçado que eu acho que esse pensamento de cuidado paliativo já existia em mim antes, que eu fui reler o meu convite de formatura, e ele começa assim, medicina para mim não é a arte de curar, é a arte de cuidar. E aí eu vi isso esses dias, fiquei tão orgulhosa, falei, nossa, eu já tinha alguns, né? Mas eu acho que é isso, e eu acho muito que legal. A gente faz muito, porque fazer isso é muito mais difícil. É muito mais fácil reanimar um paciente, mandar ele para o CTI, do que sentar com uma família e conversar, né, sobre cuidado de fim de vida, sobre suporte não invasivo. Dá muito mais trabalho, porque a gente se depara com uma realidade que a gente também não dá conta, né? A gente que é médico, a gente também é ser humano e a morte também é difícil pra gente. Então, na verdade, a gente tem dificuldade de fazer cuidado paliativo porque a gente tem dificuldade de lidar com a própria morte. E é por isso que eu falo, vamos fazer o testamento vital, né? Nossa, antes de pedir para o nosso paciente, porque a gente também precisa fazer. Então, né, a nossa obrigação é aliviar sofrimento, né? Sempre, evitar sofrimento sempre que possível, aliviar sempre que a gente puder, e quando a gente não puder, estar do lado, porque isso já é muito, né? E eu acho que a gente constrói isso com o paciente também, quando a gente coloca para ele que sempre tem alguma coisa a mais para ser feito, né? E que a gente não vai abandoná-lo, porque os pacientes têm essa sensação, o médico falou para mim que não tem mais nada para fazer, então eu tô sozinho, ao Deus dará, né? E aí a gente chega e fala assim, não, tem muita coisa pra gente fazer, para você não sofrer, e o tempo todo eu vou estar aqui, eu tô com você. É isso, o paciente, quando ele sente isso, é assim, nossa, a gente faz muito quando a gente consegue fazer isso para o paciente, né? Bárbara, você me lembrou de uma frase do Hipócrates, que praticamente todo mundo aqui que está nessa live já deve ter escutado, mas eventualmente passou e não ficou. E eu acho que para quem já entendeu a importância do cuidado paliativo e o pratica, vai ficar muito claro que é curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Então, isso que você falou, eu tô do seu lado, tamo junto, no que der e vier, eu tô aqui para que, independente do que acontecer,
esses próximos passos sejam os mais leves possíveis, que você não está carregando esse fardo sozinho, né? O médico, ele não é ensinado a agir dessa maneira. A gente é Uhum. ensinado só a curar. Por mais que essa frase esteja em um monte de livros da nossa formação, isso não é passado de fato para o nosso âmago. Então, eu acho que é muito importante a gente estar conversando. Isso eu falo que serve para mim. O tempo inteiro eu tenho que estar me policiando para não eventualmente virar aquele médico só o tratador, né? Aquele que se frustra porque não tem mais um remédio para tratar determinada patologia, por exemplo. Bárbara, entrando numa parte um pouquinho mais técnica, você falou uma coisa que eu acho que é extremamente importante, essa questão da transmissão de conhecimento. E eu sei que o geriatra ele usa muito de ferramentas, de scores, para ter um pouquinho mais de segurança. É óbvio que a clínica é soberana, eu acho que ela é muito importante, mas se você tiver dados a mais, isso pode ser bastante útil. Então, eu gosto muito, por exemplo, da pergunta Uhum. surpresa, que te dá um norte do quanto que você pode acreditar na sobrevida daquele indivíduo que está ali na sua frente. Eu queria que você passasse coisas que você, Bárbara, vocês, geriatras, usam muito do dia a dia. Você fala assim, cara, isso todo mundo deveria saber. Todo mundo Eu deveria acho que estar é usando muito isso aqui. específico para cada especialidade, né? Mas eu acho que prognosticar é muito importante para a gente conseguir fazer essas previsões, né? De poder, previsões assim, poder antecipar os problemas e poder construir essas conversas, né? Então, assim, igual eu trabalho um pouquinho com oncogeriatria também, então, assim, um dos papéis do geriatra na oncologia Você escolheu o também a pessoal da dedo, mais hein? 60 que fica me colocando lá para atender os pacientes da oncogeriatria. Mas um dos papéis do geriatra é prognosticar as doenças não oncológicas, né? Porque muitas vezes o paciente idoso ele vai falecer não é da doença oncológica, são das outras comorbidades, e isso vai influenciar diretamente no tratamento oncológico. Então a gente tem várias ferramentas, tem um site que chama ePrognosis, que a gente tem várias calculadoras e que a gente consegue fazer isso. Mas eu acho que é muito assim, com o idoso frágil, a gente olha muito funcionalidade, né? Então, assim, a gente vê se o paciente a gente vê a funcionalidade para ver o grau de fragilidade e ver a evolução, né? Então a gente sempre pergunta nas consultas: você está saindo sozinho, né? Não, não saio de casa sozinho, só fica em casa, consegue tomar banho, consegue comer. Não, o paciente conseguia. Ele era independente para as atividades de vida básica, né? Conseguia se trocar, conseguia ir ao banheiro se limpar sozinho, agora ele já não consegue mais. Então você começa a ver que o paciente está piorando, né? Então isso vai dando um norte para a gente, né? Desse prognóstico. E a pergunta surpresa também que sempre ajuda. Você acha que se esse paciente falecer nos próximos 6 meses, você se surpreenderia, né? Se não, acende a luzinha aí que você já está atrasado, já devia estar conversando sobre isso, né? Uma coisa que eu lembrei também, quando você estava falando, que eu acho assim, que essa formação tem que estar presente para todo mundo, porque muita gente escolhe a especialidade para fugir do paciente grave, né? Muita gente. E eu acho isso de uma inocência, porque paciente crônico, paciente grave, está em todas as especialidades. A gente vai ter que lidar com comunicação de más notícias e com conflito familiar, né, com esses valores, eu, praticamente em todas as especialidades. Até se eu quiser mexer com estética e eu tiver uma paciente, né, agora aí está em alta, com alopecia, e, né, isso é importante, eu vou ter que saber lidar com isso. Se isso for um valor muito importante para aquela paciente, pode ser, sim, uma catástrofe na vida dela. Então, eu acho que a gente tem que inserir isso mais na nossa formação e não achar que o cuidado paliativo é só para quem lida com paciente terminal. Eu não sei até que ponto você tem experiência prática com isso, mas não precisa ser necessariamente esse exemplo que eu vou dar. Uma situação, o paliativismo chegou muito na nefrologia quando a gente está falando de diálise. Seja iniciar a diálise, seja suspender a diálise. Mas eu acho que isso serve para qualquer tipo de intervenção.
seja uma intervenção medicamentosa, seja alguma intervenção não necessariamente farmacológica. Como é que você usa no seu dia a dia, se é que a palavra melhor para isso é bom senso, para insistir naquilo ou recuar e falar assim, não, deu, vamos cuidar de outra maneira, vamos tentar outra Insistir que você alternativa. fala no procedimento? É. Por exemplo, seja a diálise propriamente, ou, por exemplo, uma medicação que, estou especulando aqui, uma medicação para Entendi. demência sintomática, como a enorme maioria das medicações, e que eventualmente tem aí um potencial impacto razoável, mas você não está enxergando É. aquilo ali. Como é que você lida com aquilo? Tipo, vou aumentar a dose ou não, eu vou É. segurar porque isso aqui nele não vai? Eu acho Quais que são os essa é uma pergunta parâmetros que você muito usa? difícil, né? Porque depende de cada caso, né? Cada caso a gente vai pensar de uma maneira. Mas o que eu acho importante para a gente ter eu acho que o que você está querendo é assim, como a gente tem segurança nessas decisões, né? Que a gente consegue dormir tranquilo, que a nossa decisão está correta. Eu acho que o primeiro passo, errando menos, Ou que você está exatamente, errando porque menos, pelo correto a menos, gente sabe? não, né, 100% a gente nunca vai ter. Eu acho que primeiro, né, cuidado paliativo, a gente precisa ter diagnóstico, a gente precisa ter certeza do que a gente está tratando. E eu acho que isso muitas vezes as pessoas pecam, né? Então, assim, a gente precisa ter certeza qual demência que aquele paciente tem, se ele está evoluindo de acordo com aquela demência, porque aí a gente só cumprimenta quem a gente conhece, né? Então a gente precisa realmente saber o que a gente está tratando para a gente saber se aquilo é reversível ou não. Então, assim, não abrir mão de exame quando for necessário, para a gente fazer diagnóstico, para a gente poder tomar essas decisões de uma forma mais assertiva, né? De preferência em equipe, porque aí a gente, né, divide a responsabilidade, diminui os viés, né? E muitas vezes é isso, assim, a gente conhecendo a evolução da doença, com a experiência, vendo a evolução do paciente, que é muito importante, e principalmente sabendo os valores dele, né? Então, vou dar um exemplo, né? A gente estava olhando recente um paciente com neoplasia renal e assim, metástase já difusa e com muito sintoma e com função renal piorando, 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 piorando. E a gente sabia assim, ele poderia ter algum conforto fazendo diálise, né? Não resolveria o problema dele, mas talvez ele tivesse um conforto a mais ali num tempo, mas não resolveria o problema. E aí a gente conversou com o paciente, então a gente explicou para ele o que é diálise, o que é hemodiálise, o que é diálise peritoneal, o que aquilo poderia fazer por ele. E aí ele falou assim: eu não quero, isso não faz sentido para mim, a vida não vale a pena desse jeito. Aí a gente foi perguntando item por item, o que vale a pena? Olha, eu posso ficar usando oxigênio aqui na minha casa, eu posso ficar usando um soro, um antibiótico aqui na minha casa, mas para mim não faz sentido fazer diálise, para mim não faz sentido ir para o CTI, para mim não faz sentido. E a gente concordou com ele. Então, muitas vezes, a gente vai ter que abrir, né, para o familiar, para o paciente, e aí ir dividindo isso com ele. Mas eu acho que vai muito da doença, da evolução da doença, do que a gente conhece que é natural para aquela doença, né? E assim, isso eu acho que é um desafio, na verdade. Assim, o desafio do cuidado paliativo é saber até onde, com as nossas intervenções, a gente está prolongando vida ou prolongando morte. Porque esse é o perigo, né, da distanase, a gente prolongar o processo irreversível de morte, prolongar o morrer, né? Né? E eu acho que você tratou de uma maneira que eu inicialmente não tinha pensado, que é essa coisa de não necessariamente ficar satisfeito rapidamente com um possível diagnóstico, de estar sempre buscando, obviamente, sem virar uma perseguição implacável a ponto de você fazer overdiagnoses aí, levando a overtreatment. Mas, assim, o que eu uso muito, Bárbara, é se a gente está, através do paliativismo, buscando conforto, se aquilo que você está propondo não está gerando um conforto para aquela pessoa,
provavelmente aquilo ali ou tá pouco, você tem que pensar nisso, será que eu preciso aumentar um pouquinho a diálise para melhorar? Será que eu preciso aumentar um pouquinho a dose? Ou tá sobrando? Né? E essa definição exige uma certa agilidade, porque é muito sofrimento, eventualmente, que aquela pessoa acaba carregando ali, e que é muito ruim, né? A gente olhar para aquilo ali, se sentir muitas vezes de mãos atadas, mas sabendo que, por vezes, um simples afago, um simples conforto, estar ali do lado e falar, ó, tô junto contigo, pode ser para aquela pessoa muito mais significativo do que te prescrever um remédio, toma ele E de tem 8 em um 8 ponto horas que você vai também que ficar eu bom. acho importante, que a gente, né, eu pelo menos tinha esse pensamento, assim, o que a gente começou a fazer, a gente não pode tirar, né? No CTI a gente pensa um pouquinho isso, né? E não é isso, né? Hoje o cuidado paliativo, né, se a gente entubou o paciente, ele não está respondendo às medidas, a gente pode fazer uma intubação paliativa. Aí a gente chama a equipe de cuidado paliativo, porque aí já é uma coisa muito específica. Mas às vezes no nosso dia a dia a gente pode fazer. Então, assim, nossa, o exemplo que você deu. Será que esse paciente vai se beneficiar se aumentar um pouquinho mais a diálise? Não, vou dar essa chance, vou aumentar e ver. Não melhorou, então a gente vai reconversar e tirar. Então, assim, por isso que eu falo que depende muito do caso. Tem casos que você tem esse tempo, né, de fazer isso. Tem casos que não. Mas quando você tem esse tempo, às vezes você pode fazer. No cuidado paliativo, a gente vê, às vezes, eles falam sobre trial de CTI. Então, um paciente, você está lá no pronto atendimento, um paciente chega lá num choque séptico, e aí você não sabe muito bem o contexto, você precisa agir rápido, um paciente com um quadro demencial que não é tão avançado assim, aí você leva para o CTI e dá, assim, 72 horas para ver para que lado aquele paciente vai. Então, se ele fizer uma resposta, você mantém. Se não, depois de 72 horas, você reavalia e aí faz a retirada dos procedimentos que você eventualmente fez, né? E conversa com a família e tudo. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito pouco, porque aí eu já acho que é específico do cuidado paliativo, tem que ter uma equipe, né? Mas é uma possibilidade que eu acho que traz segurança para a equipe também, né? Você poder tentar, né? Às vezes, quando você julga que vale a pena, você não está tão seguro com essa decisão. Legal, muito bom. Bárbara, assim, demais. Acho que estamos caminhando aí para o finalzinho. Obrigado aí pela sua presença. Tenho certeza que dia 30 do 4 vamos estar junto lá no simpósio de nefrogeriatria, mais 60 nefroclínicas juntos, levando esse conhecimento tanto para especialistas de ambas as áreas, cada vez mais, Fernando fala bem, né? As empresas são empresas irmãs que realmente andam de braços dados, têm os mesmos valores, princípios, então é sempre muito bom estar com vocês, com você aqui representando hoje a Mais 60. Então, para quem quiser participar aí do nosso simpósio de nefrogeriatria, dia 30 de abril, basta clicar no link da bio ou da Nefro Academy ou da Mais 60 Saber, fazer sua inscrição, vocês têm até terça-feira que vem. Eu acredito que ainda teremos vagas aí até terça-feira que vem, mas não dá para garantir porque a gente tem uma limitação de espaço lá e a gente ainda está mantendo um certo distanciamento, apesar de, felizmente, essa pandemia estar indo embora, aparentemente. Mas vai ser muito legal, retomando esses eventos presenciais. Fica também aqui meu convite para quem é da nefrologia, na Sociedade Mineira de Nefro, vai se reencontrar dias 13 e 14 de maio em Tiradentes, no Santíssimo, no Nefro Advanced, vai ser muito bacana, smn.org.br, faz lá a sua inscrição. E para finalizar, Bárbara, eu queria algumas coisinhas que eu sempre costumo fazer aqui com convidados que passaram aqui a primeira vez comigo, que me trazem alguns insights também para a nossa audiência. Eu queria um livro, alguma coisa, ou que você está lendo, ou que você leu e que você queria, assim, não, esse aqui foi muito marcante para mim. Independente de Eu cuidado vou falar o paliativo, tá? Mortais, né? De cuidado paliativo, já que o assunto é esse, eu citei um exemplo, eu acho que quem não leu A Tuga deveria estar Wand perdendo tempo. Eu acho que ajuda a gente demais e fez a diferença para mim. É muito bom, é brilhante, realmente. Bom, ótimo, né? ótima dica, ótima dica. Eu queria também uma frase marcante para você.
Pode ser sua, pode ser de outra pessoa, alguma coisa que te traga, pode ser relacionado ou não com o paliativismo, a geriatria, a medicina, a vida. Nossa, deixa eu pensar. É, Nossa, me pegou de surpresa. Essa você não combinou comigo. Ah, não, mas o objetivo é esse mesmo. A O gente não objetivo é esse faz isso mesmo. com mãe de menino pequeno, não. A gente tem anomia, a gente não consegue lembrar as coisas. Eu não vou falar uma frase assim, eu vou falar, né? Vou resumir um pouquinho do que eu falei, assim. É, da gente priorizar sempre o cuidar. Eu acho que. A Luciana tá dando aqui Ah, a tá frase do vendo? Pronto, convite. né? É uma Medicina boa, não é a realmente. arte de curar, é a arte de cuidar. Eu acho que a gente tem que ser cuidador. Cuidador do paciente, cuidador da família, cuidador dos nossos colegas. Eu acho que assim a gente consegue um trabalho muito melhor. Eu queria agradecer demais, demais, demais o Maravilha. convite, em nome da Mais 60, da Nefroclínica também. Geriatra não sabe trabalhar sozinho, a gente gosta de trabalhar em parceria, né? Os nossos pacientes são muito complexos, a gente não dá conta sozinho, então essa troca para a gente, ela é essencial, a gente não consegue oferecer um bom cuidado sem ela. Então, muito obrigada. Maravilha, bom demais ter tido você aqui. Obrigado a vocês que nos acompanharam e nos vemos lá dia 30 de abril. Obrigada a Fábio, vocês, beijo, boa obrigado noite, aí por tudo. gente. Abração. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!